Bom dia! Bom dia! Agora melhor. Meus amigos, é com muita felicidade que encontro-me novamente nessa casa espírita, neste ponto de luz, e encontrando almas irmãs, corações amigos, no ideal espírita. Recebam os nossos abraços. Para quem ainda não me conhece, eu peço inicialmente desculpas, pois, mesmo morando há 19 anos no Brasil, ainda continuo com este sotaque, que eu acho que vou levar para outras vidas. Mas se durante a nossa exposição a gente cometer alguma falha, algum erro, peço que, por gentileza, vocês me corrijam. Tudo bem? Então vamos lá. Eu quero iniciar contando uma experiência que aconteceu comigo antes de ir ao Brasil, quando ainda morava no meu país, que é o Peru. E no Peru, na época, eu conheci a doutrina espírita diretamente com as obras de Allan Kardec. Não tinha centro espírita nesse momento no Peru. Tem um amigo que me emprestou os livros de Kardec, principalmente o livro dos médiuns. Eu lembro que foi meu primeiro livro. Aí comecei a ler Kardec e achava-se fantástico. Estava entre 16 e 17 anos, mais ou menos. Então, com minha mente adolescente, eu imaginava Kardec assim, tipo um super-herói, sabe? O Sherlock Holmes, não sei se... Até já tem hoje filmes, né, do Sherlock Holmes, que vai pesquisar, vai lá, ia com os médios e tal, e via os espíritos e tal. Eu achava assim o máximo Kardec, porque tudo fazia na prática e tal. E eu lia e lia, depois lia obras póstumas e outros livros e tal. E minha mãe, que não é espírita, né? Ela olhava assim, eu lendo com 16, 17 anos, um outro livro e tal. E minha mãe uma vez me disse: meu filho, o que aconteceria se você descobrisse que tudo isso que você está lendo fosse mentira? Aí eu disse assim: meu Deus, como assim? Peraí, mãe, se você lê tudo isso, mas se você descobre que tudo isso fosse mentira, o que você faria? Aí eu disse assim: mãe, porque é o seguinte, esse trabalho aqui é de um pesquisador francês, um pedagogo, que foi professor da Sorbonne, né? Sorbonne, né? E ele já investigou e tal, e aí ele trouxe esse... Mas é assim, meu filho, e se você descobrisse que mesmo assim, tudo que está escrito aí fosse mentira? Aí eu disse: mas peraí, mãe, porque é o seguinte, tem outros pesquisadores que foram constatar, olharam e tal, mas mesmo assim, se tudo isso que falaram fosse mentira. Aí eu disse: meu Deus, nesse momento, a minha fé, tipo desenho animado, que cai, caiu. Aí não é possível, mas eu olhando os livros, e aí fui encontrar nas palavras do codificador a seguinte frase, que para mim foi fantástica. Quando ele disse que se em algum ponto nós encontramos uma divergência e a ciência comprovasse alguma coisa diferente o que a doutrina ensina, cabe ao espírita seguir a ciência e abandonar nesse ponto o que a doutrina fala. Eu achei tão sensacional isto, porque dá uma liberdade enorme. E nesse momento minha fé novamente vai para cima, mesmo desenho animado. Olha que legal! A gente está com uma fé raciocinada, a gente não acredita porque disseram, porque está escrito, porque alguém falou. Não, porque a gente consegue comprovar. Olha que legal! E eu falei para minha mãe isto, e minha mãe me disse assim: mas peraí, meu filho, e como você vai comprovar? E eu falei assim: puxa, e agora? Como vamos comprovar? Aí eu peguei o livro dos médiuns e o livro dos espíritos, comecei a olhar assim, falei: mas vamos pegar assim, o primeiro que sai. Eu peguei o livro e aí dizia: olha, mãe, aqui está falando que nós somos espíritos. Sim, e daí como se comprova? Peraí.
Aqui disse que nossa tendência natural é não sair do corpo. Estamos na Terra, né? Nossa tendência é sair do corpo. Quando a gente dorme em casa, sai naturalmente do corpo. Tem gente que dorme nas palestras, mas não é o caso. Quando a gente dorme em casa, sai do corpo. Sim? Tudo bem? Sim. Tudo bem. E aí? Se eu saio do corpo quando durmo, você sai do corpo quando você dorme, ambos saímos, e a gente pode se encontrar no mundo espiritual. Tudo bem? Sim. E quando a gente acorda, a gente pode lembrar o mesmo sonho. Sim. Então a gente saiu, se encontrou. Olha que legal. E aí, como a gente confere isso? Peraí, vamos fazer o seguinte. Você sonha comigo constantemente, eu também sonho com minha mãe. Então, vamos, quando a gente acordar, na manhã a gente conta para o outro. Tá bom. Aí aconteceu. Minha mãe, às vezes, sonhava comigo, falava, eu sonhei com você. Aí não lembro. Aí depois eu falava, mamãe, eu sonhei com você. E minha mãe, eu não lembro. E aí foi, uma vez se lembrava, outra não lembrava. Não... Estava difícil, né? Porque passava o dia, a gente esquecia. Aí falei, tem uma dica. Vamos colocar umas folhas de papel e uma caneta. Aí quando você acorda, você escreve imediatamente, né? E aí, igualmente eu. E aí começamos a fazer os testes. Mas não estava coincidindo, não estava batendo. Ela lembrava, não lembrava. Meu Deus, estava difícil, estava difícil. E eu falei, e agora, o que a gente faz? E eu me lembro que eu tive um sonho. Eu sonhei que estava numa casa que eu morava quando tinha 12 anos de idade. E nessa casa era muito especial, porque tinha uma... como é? Nessa sala de jantar? Sala de jantar, né? E tinha uma porta que era muito específica. Essa porta era... vai e vem, né? Far West. Bang bang. Bom, essa porta que faz assim. Então eu sonhei que minha mãe estava dentro, estava sentada, né? naquela sala, e eu entrava pela... como é sala de jantar, é isso? Copa. Pronto. Eu entrava pela sala, pelaquela porta, eu falava com minha mãe, logo na sequência, 2 vizinhos entravam, né? Eles falavam comigo e eu saía com eles. Aí eu acordei. Falei, meu Deus, que sonho este? Foi muito nítido, vívido, porque a gente sabe que aqueles sonhos que são nítidos, vívidos, as emoções são fortes, às vezes tem uma mensagem, muitas vezes são experiências fora do corpo, né? Que aqueles sonhos normais, que meio mornos, assim, meio cinzas, e se acorda e se esqueceu, tudo são do nosso psiquismo. Então, aí eu estava com esse sonho nítido. Eu olhei, eram entre 2 e 3 da manhã, nesse horário chave, né? Horário que você acorda na madrugada, você não quer ir no banheiro. Nesse horário eu acordei e falei, e agora? Eu vou anotar, mas não. Eu vou acordar logo para minha mãe. Aí fui no quarto da minha mãe, ela estava dormindo, eu fui lá, pulei, acordei ela, minha mãe, que foi? Não, mãe, o que você estava sonhando? E minha mãe, espera aí, eu estava sonhando com você. É? E o quê? Estava sonhando que, estávamos naquela casa que a gente morava, aquela casa. E você estava onde? Minha mãe, eu estava lá naquela sala, aquela mesa de jantar, né? Na copa, sentada. E eu, você entrou por aquela porta que é bem característica, né? Aquela que faz vai bem, né? Você entrou. E depois, você conversou comigo, e aí, os 2 vizinhos que moravam na casa entraram. Falei, puxa, e... depois eles chamaram você e saiu com eles, por aquela porta. Falei, pronto, mãe, tivemos o mesmo sonho, né? A gente conferiu outros detalhes, mas a gente teve o mesmo sonho. Tipo, como desenho animado, né? Toma mal, né? Muito bem. Aí falei, que ótimo. O que está escrito aqui nas informações espíritas não é só ideias, filosofia. Não, são coisas que se podem comprovar, né? E ao estilo checklist, né? Como no WhatsApp, aqueles setinhas, né? Opa, que coisa boa! Vamos na próxima, vamos fazer outro teste. E a gente foi testando os itens que estão lá. Na prática, se dá. Isso dá uma fé muito maior. Porque não somente fica na ideia, não. É que você pode conferir. E ainda mais, eu lembro no livro dos médiuns, que fala, depois de 1 ano de estudo, as pessoas com mais interesse podem se reunir e fazer uma reunião mediúnica.
Você faz evocação aqui espiritual, você tem as folhas, caneta e papel. Quem tiver mediunidade, já com menos de 15 minutos começa a primeira informação. Nós começamos a conferir, começamos a testar. E eu me lembro que um amigo meu no Peru, ele me disse assim: Luiz, aqui em casa estamos fazendo práticas de meditação. Eu estava bem no começo da doutrina, estava começando a estudar Kardec. A gente tem aqui práticas de meditação. Eu gostaria que você venha, que você goste dessas coisas e tal. Então, eu era muito novinho, então falei, bom, vamos lá. Eu fui lá e tinha vários, tipo sofá, não é sofá-cama, é aqueles sofás que você se deita, você reclina um pouco. Tinha divã, não chega a ser não. É tipo um sofá reclinável, é isso. Tinha vários, aí ele conduzia a meditação e tal, né? Aquela coisa, então vamos pensar, uma paisagem e tal. Eu estava lá, era adolescente e tal, né? Tudo que tinha. Né? E nesse momento, quando termina a meditação, ele falava: agora vão voltando lentamente, né? Vão aos pouquinhos, vão sentindo os dedos, né? Devagarinho, vão abrindo os olhos. Mas como era adolescente? Aí eu abri os olhos de vez. Né? Enquanto todo mundo estava assim lentamente, eu abri os olhos de vez. E para surpresa minha, eu observei no teto como se fossem umas pétalas de flores que estavam caindo do teto nas pessoas. Aí eu olhei assim, meu Deus, e observei que as pessoas iam abrindo os olhos, mas ninguém percebia isto. E as pétalas iam caindo. E o detalhe, quando as pétalas caíam nos rostos ou no corpo das pessoas, principalmente na nariz ou no rosto, ele fazia igualzinho como faz a Tinkerbell, a sininho, né? Como faz aquele igualzinho que faz com a varinha, né? Igualzinho, ó. As pétalas se desvaneciam e aquelas lucezinhas se absorviam pelo corpo. Iam caindo as pétalas e se iam desvanecendo. E eu olhava isto. Eu comentei aos companheiros: e vocês estão vendo aí a pétala? Não estou vendo. Mas vocês não veem como eles que caem assim, muitas? Não, ninguém via. Aí o companheiro que estava dirigindo a meditação, ele me disse: olha, Luiz, interessante o que você está falando, porque eu estou lendo um livro brasileiro que chegou agora. Ah, é? E nesse livro eles contam que quando os espíritos se aproximam a lugares onde tem oração ou fazem meditação, eles dão passes. Eu falei, passes, tipo imposição de mãos. Tá? Só que elas conseguem se materializar como formas de pétalas de flores. Né? E esse detalhe que elas se desvanecem, que está no livro, mas a gente via assim. E eu falei, qual é esse livro? Olha aqui, de um brasileiro que chegou agora, um tal André Luiz Espírito Chico Xavier. Era meu primeiro contato com a obra do Chico Xavier. Eu achei, olha que fantástico, né? Aí isso comecei a ler. Esses são os pequenos detalhes que a gente comenta, né? Porque realmente na obra de André Luiz comenta isso, né? Quando os espíritos dão passes, conseguem se transformar como pétalas de flor. Mas muito bem, vamos falar um pouquinho aqui sobre os 160 anos de Allan Kardec e 160 anos do Espiritismo. Tudo bem? Vamos lá. A nossa proposta é fazer em infográficos. Tem laser aqui? Tem. Por favor. Opa, obrigado. Eu estou falando muito perto? Tá bom? Tá ok? Você tem que tirar a pecinha e colocar no computador. Isso. Ele tá on. Liga agora do lado. Opa, muito bem, obrigado. Ok, meus amigos, nós temos aqui os 15 princípios espíritas. Em uma única ilustração, nós temos os princípios da imortalidade da alma e os princípios de Deus. Esses textos pequenininhos que estão aqui são os que Emmanuel passou ao Chico Xavier e o nosso trabalho foi a diagramação. Então nós temos princípios de Deus, elementos do universo, leis morais, ação dos espíritos na natureza, da imortalidade, espírito, perispírito, influência espiritual.
Mundos habitados, mundo espiritual, causa e efeito, justiça divina, mediunidade, livre-arbítrio, evolução, progresso, reencarnação e a base de tudo, o Evangelho de Jesus. Até aí tudo bem? Vamos lá. Ok, para começar para falar sobre esses 160 anos de Espiritismo e o momento que estamos vivendo, apenas umas breves sínteses. A não ser o projeto do Cristo para implantar o Evangelho no planeta, são 12 séculos, depois a Terra entra em outro período de 12 séculos, as trevas ou a besta do Apocalipse, e logo a Terra entra em um novo período, que é a transição do planeta. Isto a fonte, a caminho da luz, que é na terça-feira, né, que a gente volta, que a gente vai falar mais amplamente sobre este material. Logo, Cristo envia diversos missionários para a Europa, para o lado do Ocidente, Sócrates, Platão e Aristóteles e outros grandes luminares. E aqui Alexandre o Grande leva um pensamento socrático, platônico, que é um pensamento pré-cristão, são os mensageiros do Cristo para trazer a prévia do Evangelho à Terra, e ele leva para todo o mundo conhecido a missão do Alexandre o Grande. Do lado de Oriente nós temos Confúcio, Lao Tse e Buda. Até aqui tudo bem? Esses são os 4 grandes luminares que o Cristo envia à Terra. Vamos avançar. Logo vem Jesus, traz a segunda revelação, até o século VI, e aqui a Terra entra em um período chamado da besta do Apocalipse ou das trevas. 12 séculos, para ser exato, 1260 anos. Nos 3 séculos do meio é o ápice, o momento mais cruel da deturpação da ideia cristã. Né? Nós temos as cruzadas, a Inquisição, as pestes, né? E aqui todo tipo de coisas feitas em nome do Cordeiro. Mas nesse período sombrio, as forças da luz vão enviar 3 grandes mensageiros do Cristo para trazer 3 pontinhos de luz nesse momento tão escuro. Primeiro é o discípulo mais amado de Jesus, Francisco de Assis, que foi João Evangelista, mais ou menos aqui pelo meio, né? Entre 1000 e 1100. Logo, Martim Lutero, e junto com eles todos os reformistas que vieram a resgatar a essência da cristandade. 1400, 1500. E no último momento, antes do final, vem outro discípulo do Cristo, que nós não sabemos qual é, mas vamos contar por que estamos falando aqui outro discípulo, no período final, trazendo a terceira revelação. Muito bem? Vamos lá. Este é um momento crucial. No livro Cartas e Crônicas, o espírito Humberto de Campos, que foi um jornalista brasileiro desencarnado, através do Chico Xavier, ele faz uma viagem no tempo e narra talvez um dos dias, ou o dia, dos mais importantes dos últimos séculos. Ano 1800, todo mundo está vendo aqui a França? Ok? Muito bem. O que conta Humberto de Campos? Nós estamos, acompanhem essa viagem mental, nós estamos o 31 de dezembro de 1799, meia-noite. Justo está por ser a madrugada do 1º de janeiro de 1800. É Réveillon, não é isso? É um Réveillon, pronto. Como é? Na França é Réveillon mesmo. Réveillon mesmo? Oh, muito bem. Literalmente, então, estamos no Réveillon. Então, o que acontece? Nessa madrugada, as forças do Cristo vão fazer uma coisa incrível. Vão convocar, vocês estão vendo essa luz enorme? Vão convocar aos guias de todo o planeta. E conta Humberto de Campos que esta reunião gigantesca será acima do território europeu da latinidade. Aqui no coração da Europa, no mundo espiritual,
são convocados os guias espirituais de todos os lugares do planeta. Legiões de antigos egípcios, gregos, da China, da Índia, vêm das Américas ainda, vêm pessoas do sul do planeta, do norte, dos polos, de todo o orbe. Espíritos responsáveis pela iluminação da humanidade, de todo o planeta, se congregam em uníssono diante do chamado do Espírito da Verdade. E nesse instante, enquanto essa reunião sublime está acontecendo no mundo espiritual, na Terra, nós temos um pontinho. Vocês estão vendo esse pontinho? É o Napoleão Bonaparte. Bom, ele era baixinho também, né? Então é um pontinho mesmo. Muito bem. Então Napoleão está encarnado, né? E ele está dormindo. Ao dormir, ele vai sair do seu corpo. E Humberto de Campos conta que a reunião estava acontecendo e nesse instante Humberto de Campos entra diante desse gigantesco coliseu. E ele fica assim assombrado, porque parecia que todo mundo estava esperando o ingresso dele. E quando ele entra, ele observa a beleza impressionante, porque vê todos os seres luminosos, né, de todas as hierarquias líderes do planeta. Só que ele observa que há 3 níveis. Esse nível dos guias, há um nível inferior, que estavam outros grandes personagens da história do planeta, que não tinham tanta luz como os guias, mas que fizeram parte em diversas áreas. Por exemplo, né, lá encontra, inclusive outros encarnados também estão lá. Ele conta, por exemplo, que encontra aí a Maria Antonieta. Maria Antonieta é a rainha da França que tinha, né, cortado a cabeça. O rei Luís também estava lá desencarnado, né? Mas não só isso, outros encarnados acompanham Napoleão, né? E outros também desencarnados estavam todos nessa área. Beethoven, Pestalozzi, o Papa da época, todos estavam aí. Só que ele observa que na parte superior era tão luminoso, na parte superior é como um céu, tão luminoso que mal conseguia ver, e como umas nuvens se abrem e tocam uns clarins, aquelas harpas, né? E uns clarins tocando como uns anjos. Esse é celular. Esse é celular. Mas foi de longe, tá certo. O clarins da outro anjo. Celular do povo. Muito bem. Você vê que foi tudo programado. Então, os clarins começam a tocar. Aí Napoleão observa, né? E aí uma voz disse: César, César. César era Júlio César, aquele imperador da Roma antiga, né, antes de Jesus, né, que entrou da Itália e governou dominou toda a Europa, né? Então a voz fala assim: César, como há 2000 anos nós te chamamos, nós estamos novamente te convocando para uma nova missão. Naquela oportunidade, você, pelo teu orgulho, pela tua vaidade, se deixou levar e errou. Porque a tarefa de Júlio César era juntar os povos da Europa para facilitar o idioma latim, criar uma língua. E para que isso? Porque logo viria Jesus e o evangelho rapidamente seria divulgado. Então ele fala, a voz diz: César, assim como nós te chamamos há 2000 anos, e você pela tua vaidade se deixou dominar, você achava que quando ganhava as batalhas, era teu gênio militar. Mas éramos nós te apoiando, porque tinha um projeto acima, era unificar os povos da Europa. E você falhou. Mas agora, César, novamente nós estamos te chamando, porque você vai ter uma nova tarefa: unificar os povos da Europa e abrir os caminhos para o meu discípulo, que virá estar aqui, encarnar e trazer os preceitos do cristianismo. Esta é a tua nova oportunidade, César. Que é Napoleão. E ele fica impressionado, ele fica sem palavras, né? E conta Humberto de Campos que logo vê uma luz tão intensa aparecendo
se aproximando e observa um ser que não conseguia ver o rosto de tanta luz. E tinha uma tiara, tipo tiara, né? Auréola, aqui, que se aproxima, e essa pessoa que se aproxima é esse senhor aqui, Jan Hus. Quem era Jan Hus? Jan Hus foi um sacerdote da antiga Checoslováquia, a República Tcheca hoje, né? Que ele, antes de Lutero, foi dos primeiros reformistas, foi das primeiras pessoas que traduziu a Bíblia ao checo. Ele fazia as missas no idioma para que as pessoas entendam. A Inquisição foi contra, mandaram queimar o coitado de Jan Hus, né? E ele falava assim, né? Que ele, Hus, em checo, significa pato ou ganso. Ganso. Então, falava assim, vocês estão queimando hoje um ganso, mas amanhã virá um cisne de luz, ele anunciando sua vinda, né? E não poderão queimar porque serão com as ideias, já prevendo a sua nova vinda. Esse Jan Hus é o discípulo de Jesus, segundo fala Humberto de Campos. E quando Napoleão observa, o Jan Hus via, é tanta luminosidade que fica impressionado. Conta Humberto de Campos que Jan Hus carrega o Napoleão e se dirigem de volta para Paris até sua residência, entra e deixa no aposento ao Napoleão. Ficou pensando, como que carregou? Bom, era pequenininho, não, vou carregar mesmo. Mas carregou e deixou na caminha. Aí pronto. Quando Napoleão acorda, ele diz, que sonho este que eu tive? Já sei, vou criar os estados napoleônicos. E aí parte para a conquista, que não era o propósito, era a unificação. Olha que coisa interessante. Será que Napoleão deu certo? Ou, infelizmente, orgulho às vezes nos toma de novo. Mas tem um detalhe. Hoje temos a União Europeia, não é isso? Esse é um projeto de 2 séculos atrás. Às vezes a gente tem missões, tarefas nas áreas onde estamos. E às vezes a gente deixa para outra existência ou não chega a cumprir. Mas muito bem. Então, nesse momento, Jan Hus se prepara para reencarnar 4 anos depois e será conhecido como Allan Kardec lá na frente. Vamos lá. Enquanto isso, as forças do Cristo começam a se planejar. De todo o planeta, grades luminares se reúnem, de todas as áreas da ciência. Nós, por exemplo, temos Pascal, Benjamin Franklin dos Estados Unidos, né? Galileu Galilei, da filosofia, Sócrates, Platão, Rousseau, da religião, nós temos Vicente de Paul, Curadars, né? Da teologia, Santo Agostinho. Temos espíritos de todo quanto nível, vão se reunindo os luminares, prévios para formar uma equipe da verdade. No Evangelho segundo o Espiritismo, olha que coisa interessante. Nós temos uma proposta pedagógica de Kardec. Os primeiros capítulos são ensinos para com Deus, os do meio para com o próximo, e os últimos para consigo mesmo. E o legal é que não interessa os milagres, a vida de Jesus, predições, palavras assim meias polêmicas. O que interessa é a parte moral. Isto que acho fantástico, porque tudo outro é perder tempo. A gente não sabe, estava aí, mas a parte moral a gente tem como conferir. Vamos lá. Então, em resumo, meus amigos, nós temos a primeira revelação. Moisés, não matar, não roubar, não. Segunda revelação, Jesus, sim, misericordioso, sim, caridoso, sim, puro, sim, bondoso, sim. E logo a fé raciocinada, que começa com a codificação espírita. Observação, é uma revelação progressiva. Como ciência, começa. A partir daí começam as revelações. Muito bem. E então, nós temos finalmente o primeiro contato das mesas giratórias. Falava com meus filhos sobre essas primeiras comunicações. Meu filho me disse assim, meu pai, como é esse negócio da mesa girante? Como é que era? É assim, era uma mesa que tinha uma base, né? Tinha 3, como chama aqui? Pés. É porque em espanhol é pata. Tinha 3 patas. Bom, 3 pés. Então, os espíritos se usavam de 2 e com uma davam
toquinho. As comunicações começaram assim. Alguém teve a ideia de criar um alfabeto, e então, para a letra A, letra B, letra C, letra D, meu filho me disse assim: meu pai, e se o Espírito queria falar Xuxa? Meu filho, aí que vai demorar um pouquinho. Muito bem, mas as comunicações rapidamente evoluíram, foram criadas umas rodinhas, e uma caneta foi colocada, incrustada, umas pranchetes, era uma tábua. Os médios colocavam os dedos e começavam as primeiras escritas. Só que Kardec disse: ué, se mexe uma tábua, é mais fácil pegar direto a caneta. E aí começaram as primeiras psicografias. Aqui, o menino Rivaio, né, ele vai estudar com seu mestre, o Pestalozzi. Pestalozzi, na Suíça, tinha criado uma escola, um método, no castelo de Yverdun, né, e o menino vai estudar lá. Qual é o detalhe? É que Pestalozzi é o pai da escola nova. Ele tinha uma proposta, ele disse que as escolas, na verdade, não educam, apenas passam a instrução, matemática, ciências, enfim. Mas não faz do ser humano um indivíduo do bem. Não tem a parte moral, não tem valores, ou tem muito pouco. Então a proposta na época de Pestalozzi é que a escola completa seria instrução e educação da alma do indivíduo. Olha que legal. O seu principal aluno vai ser o Rivail, que logo será conhecido como Kardec, né? Ele, aos 21 anos, ele parte daqui para a França para montar lá um instituto ao mesmo estilo que aprendeu com seu mestre. Isto implica muito na hora da codificação da doutrina espírita, pois tem todo o pigmento de Pestalozzi impactado na codificação, o método, o estudo e tal. Qual é o detalhe? É que Pestalozzi fazia parte da equipe do Espírito da Verdade, que foi convocada naquela reunião que a gente mostrou de 1800, né? Só que ele estava encarnado. Então o mestre de Kardec não era assim um professor que foi, não, é uma equipe, um espírito da falante da verdade, só que na Terra. Olha que interessante. Muito bem, logo Kardec casa, temos aqui o lançamento do Livro dos Espíritos, e que este ano estamos celebrando 160 anos. E finalmente desencarna. Quem vai a Paris e quem volte a Paris, vão conhecer o túmulo do Kardec, porque ele é um ponto turístico, está cheio de flores e tal, né? É muito legal. Eu tive a oportunidade de estar em Paris, né, e ver o túmulo de Kardec, e é legal porque lá eles fazem, como chama aqui, footing, corrida, saem correndo dentro do cemitério. Cooper. Não. Ok. A pessoa sai correndo no cemitério e tal. E eu falei para meu filho, se a gente vai para a França, a gente vai conhecer o túmulo. Meu filho, tu é doido? Eu vou para a França, vou conhecer o túmulo. Não, é porque é o seguinte, é que lá, ele é um ponto turístico, tem muitas flores, é lindo, né? E aqui tem o dolmen, que é a escultura quando ele foi druida. Olha que legal. E tanto é, quando eu estava lá, eu lembro em Paris, estava observando o túmulo, né? Aí tinha uns franceses, eles não fazem ideia de quem é Kardec. Eles veem um místico, tem uma ideia assim, místico. Então estão correndo, eu vi, tem aqui o busto, né? Eles correm, chegam lá, colocam a mão aqui no busto, né, de metal, colocam, faz um pedido e continua correndo. É tipo assim, sabe? Como você disse, para dar a sorte. Tipo, olha que coisa, né? Interessante a fé raciocinada. Vamos lá. Ok, muito bem. Vamos aqui, este é ponto importante. Kardec e Napoleão, os amigos. Eles são duas propostas mais chamadas do Cristo. Napoleão, que foi Júlio César, que foi Alexandre Magno. Olha que legal. O mesmo espírito reencarnado. Napoleão, Júlio César, Alexandre Magno. Quando foi Alexandre, era para levar o pensamento grego, platônico, socrático, que é a prévia do Cristo, para o mundo. Logo foi chamado para levar a latinidade, para o evangelho ser divulgado, e logo
para preparar os caminhos ao codificador. Olha que interessante. Por outro lado, o Kardec, druida sacerdote, e Jan Hus, aquele sacerdote checo, né, da Checoslováquia, 1369 e 1415. Em duas vezes já se encontraram, pelo menos, quando Júlio César invade as Gálias, temos o druida lá, Kardec, e quando ele é o imperador, Kardec reencarna. Agora, a tudo isto, tem um detalhe bem interessante. Os amigos também reencarnam juntos. Isso que eu acho legal. Com os ensinamentos espíritas a gente percebe inimigos e amigos encarnam juntos. Vamos lá, um caso rapidinho. Desculpem, é que quem gosta de história, mas é que eu acho bem legal esses detalhezinhos. Vamos lá. Aqui, esse senhor chama-se Vercingetorix. Eu vou contar um pouquinho sobre ele. Quando Júlio César ia invadir as Gálias, ou seja, a França antiga, né, ele percebeu o seguinte: o exército romano era todo poderoso, né? Tinha todas as armas, treinado e tal. Mas ele não conseguia contra um exército, que era dos galos assim, que era da França, né? Que eram os bárbaros. Tem um bichinho dos quadrinhos chamado Asterix. Não sei se vocês lembram. Sim. Asterix, pronto. Esse Asterix, que era um galo, né? Ele representa, em forma cômica, né, o Vercingetorix, que era o líder do exército galo. E por isso essa luta contra os romanos, né? O que acontece? Depois de tantas batalhas, finalmente consegue, né, Júlio César entrar, mas ele fica admirando o seu opositor. Como com tão pouca gente, com tão pouco treinamento, com armas, conseguia dar páreo ao super exército romano. Então, quando ele captura, tem essa tela, que está em Louvre, essa tela clássica, onde captura, e ele não mata o inimigo. Ele captura e admira aquela força, e ele leva prisioneiro com a família para Roma. Quando volta, todo mundo diz: oh, que misericordioso é o nosso imperador, não matou o inimigo. Fica preso 30 anos, até que depois liberta. Qual é o detalhe? É que depois, quando Napoleão Bonaparte se está expandindo por toda a Europa, o exército de Napoleão vai até o Egito. Sim? Quando entra no Egito, eles caem numa cilada e está por morrer, Napoleão e suas tropas. Só que seu principal general, que era seu amigo, vem em socorro, chega no momento exato, dá a vida com sua gente e Napoleão consegue fugir. Esse seu amigo de Napoleão era Louis Charles Antoine Duceppe. Eu não sei falar francês, mas deve ser assim. Este Louis é o Vercingetorix, reencarnado. Olha, amigos, estrategas militares, só que agora estavam do mesmo time, né? Os dois chamados pelo Cristo. Olha que coisa. Vamos mais para cá. Essa é outra informação genial. Jan Hus. Jan Hus, o Kardec, né, da época, né, quando ele estava traduzindo a Bíblia ao checo, ele admirava o trabalho de outro grande pré-reformista, que era o senhor na Inglaterra, John Wycliffe, que ele tinha feito já outras traduções da Bíblia até o inglês. E ele tinha toda essa tendência de levar o Evangelho na sua pureza. Ele admirava Wycliffe na Inglaterra e ele vai fazer na Europa continental. Quem é esse John Wycliffe? Nada mais e nada menos vai reencarnar e nós conheceremos como Leon Denis, o seguidor, o grande discípulo seguidor da obra de Kardec, Leon Denis. Então, amigos reencarnam, ideais juntos também reencarnam, né? Seja de uma área armamentícia, seja de uma área de revelações. Tudo bem por aí? Tudo bem. Vamos lá. Então, finalizando aqui, uma linha do tempo rapidinho. Nós vemos aqui na criação do nosso planeta, os exilados de Capela chegando 25 mil anos aqui, saímos de primitivo para entrar em regeneração, chegam os 4 grupos de capelinos, os antigos brahmanes,
o povo de Israel, a civilização egípcia e os indo-europeus. Logo a primeira revelação com Moisés, 1000 e poucos anos depois, Jesus a segunda revelação. No ano 1500 é muito especial, porque é designado o território do norte das Américas para ser o cérebro do mundo e o território do sul para ser o coração. Meu filho sempre me diz: meu pai, eu queria ter reencarnado no cérebro. Aí eu digo: oh, meu filho, fica feliz, você reencarnou no coração. Muito bem, logo temos as irmãs Fox com as revelações, comunicações e finalmente a codificação espírita. E aqui, 1000 e poucos anos depois, continua o processo agora na transição do planeta. Então, meus amigos, diante destes novos momentos, qual é o detalhe? O Chico Xavier conta no Pinga Fogo que no ano 2057, 200 anos depois do Livro dos Espíritos, é que o planeta Terra vai ter os seus primeiros vislumbres de mundo de regeneração. Daqui a 40 anos. 40 aninhos. Vamos ver se a gente chega. Ou pelo menos volta. Está de volta. Pelo menos. Ou no mundo espiritual antigo. Olha que coisa. Daqui a 40 aninhos, primeiro vislumbre. Mas qual é o detalhe? É que a cada transição planetária, os guias espirituais, eles manipulam os perispíritos. E como quando termina um aparelho, um iPhone, um celular, termina estoque, já estão fazendo a nova geração, né? Então já começam a fazer as manipulações. Por isso que a cada transição planetária, como houve com os capelinos, eles mudaram os perispíritos dos terrenos para que possam encarnar. Assim está acontecendo aqui. Estamos a vésperas, né? Que 40, 70 anos, sabe? Começamos já 20, 30 anos. Então, os perispíritos da nova geração são bem diferentes, bem mais bonitos, mais altos esteticamente, acordam mais cedo para muitas coisas, intelectualmente mais preparados, tecnologicamente, e mais ainda, muitos com sensibilidade mediúnica, com perispíritos mais sensíveis, né? Logo, como a mediunidade, a glândula pineal, é a mesma da sexualidade, acorda também mais cedo para a área sexual. Então, por isso que a gente está vendo isto em tão curto tempo, né? E os pequenininhos ainda bem diferentes. Porque a cada transição planetária, espíritos da Terra reencarnam para dar um up, um impulso, e espíritos de outros planetas vêm também. Então a Terra está vendo este momento. Espíritos reencarnando do planeta, guias, amigos espirituais, e espíritos de outro mundo também na Terra. Então estamos tendo tudo ao mesmo tempo. Espíritos da Idade Média, que ficaram presos, também reencarnando. Então, essa confusão toda, que nós não víamos 60, 80 anos atrás. Nesse instante que a gente está pensando já nessas novas gerações e esse novo momento, a gente começou a elaborar uma série de material. Queria que vocês me permitam, tenho mais 5 minutinhos? Sim? Eu queria mostrar alguns materiais que a gente vem já pensando justo para essas novas gerações. Tudo bem? Vou mostrar aqui uma super parceria com a Warner Bros., a maior empresa de entretenimento do mundo. A gente conseguiu fazer, junto com a turma do Scooby-Doo, dos Flintstones e dos Jetsons, para falar justamente dessa evolução do planeta. Olha que legal. Para ficar mais graficamente, mundo primitivo, olha aqui os Flintstones, expiação e prova, Scooby, Shaggy, Salsicha, regeneração, os Jetsons. E sabem que o detalhe? Quando fizeram os Jetsons, eles pensaram, foi desenhado em 1967, e eles pensaram que seria a Terra assim, 100 anos na frente. Isto é 2067. E o detalhe é que já são os 10 primeiros anos da regeneração. Olha que coincidência. Será coincidência? Bom, aqui nós temos mundos felizes, o Katsu, que é um extraterrestre, né, que participa aí, e os mundos celestes. E para nós mostrar aos meninos, olha, nós estamos aqui, nessa etapa, saindo de expiação e prova para entrar em regeneração. E para mostrar aos meninos, olha como é que é legal. Olha o Scooby olhando aí os Flintstones, né? O Barney está com o seu iPhone, que me falaram que é o iPedra. Aqui temos a turma dos Jetsons, né? Um cachorro de expiação e prova, cachorro de regeneração, né? Toda a turminha voando e tal.
E este outro livro que a gente lançou com o nosso 5º livro com Maurício de Souza. Maurício faz as ilustrações, a gente faz os textos, para falar do mundo espiritual, né, que é a turminha mais querida do Brasil, junto agora com Chico Bento e tal, né, vão viajar ao Rio de Janeiro. Eles vão dormir, né, e eles vão sonhar. E no sonho, eles vão ter várias experiências. Quando acordem, o primo André, este daqui, André foi coincidência, tá, gente? Primo André vai contar o que acontece quando a gente dorme. Então ele fala, quando as pessoas dormem, saem do corpo e vão conhecer cidades invisíveis, cidades do mundo espiritual. Aí o menino me diz assim, tio, esse é um argentino no além? Aí eu falei, não menino, é o pijama. Ah, mas tem argentino no mundo espiritual? Deve ter, né? Tudo bem. E crianças são demais, Vamos lá. Aqui o Cebolinha está falando assim, olha, eu sonho com uma cidade que tem um muro e tal, né? E deixa a Mônica do lado de fora. Aí o primo André conta que tem cidades, que tem muralhas, porque tem ataques, né, de outras regiões. O Frandinha sonha com um mundo assim, mais tecnológico, mais adiantado. Aí o primo André fala do ônibus voador ou aeróbus. E olha, a turma da Mônica, todos no aeróbus, que legal. Né? Como é que é? E outra coisa interessante, né, é que nós temos a cidade do Rio, né? E aí contamos às crianças, olha, quando a pessoa dorme, sai do corpo, pode visitar amiguinhos, ou pode ir até o mundo maior, né? E encontrar os ministérios, né? Auxílio, união divina, e as cidades espirituais se conectam com outras cidades mais acima ainda, né? Até as esferas do Cristo. Dá para falar muita coisa apenas com um desenho. Então, meus amigos, diante desses momentos que a gente está vivendo, desses instantes muito específicos, que não é por acaso, irmãos brasileiros, vocês estejam aqui, foram chamados por algum magnetismo espiritual. Cristo deve ter chamado vocês para ser a base dos que virão a reencarnar-se. Fico pensando nos guias dos Estados Unidos, eles esperando um momento para reencarnar em lares espíritas. Nós tivemos um grande apoio dos nossos irmãos espiritualistas, que mantiveram viva a chama da mediunidade. Por isso que temos filmes, ghost e tal, né? Mas agora, com a chegada dos irmãos espíritas, trazendo a beleza do coração no cérebro do mundo, novas gerações vêm se assomar agora, para que essas almas, com a bagagem local, façam a revolução, levando daqui para o planeta uma nova visão. Imaginem a equipe espiritual de Benjamin Franklin, um dos espíritos responsáveis por essas terras, parte da equipe da verdade, reencarnando-se nos lares. A gente não sabe, serão nossos filhos, nossos netos, as esposas dos nossos filhos, nossos netos, maridos, que virão para somar essa etapa nova do mundo de regeneração. Então, meus amigos, para terminar, queria deixar uma frasezinha. Eu me lembro quando o nosso irmão Raul Teixeira, ele estava muito malzinho, passou um problema, né? E meses depois eu fui a visitar ele, na sua residência em Niterói. E eu disse assim, Raul, você tem tanto conhecimento, tanta coisa e tal, como é que ficou depois você paralisou um pouco do corpo, né? Como é que você ficou? E o Raul me disse, não, está tudo bem. E a mediunidade? A mediunidade está impecável. É só o corpo que tem dificuldade para falar. Mas ele está muito bem, internamente. Eu falei, puxa, Raul, eu acho que você, com esse conhecimento todo, não é a primeira vez que você é espírita. Você deve ser espírita pela segunda vez. E ele me disse, não, eu sou espírita pela terceira vez. Eu falei, ué, como assim? Ah, na primeira eu brinquei. Na segunda, não cumpri com aquilo que eu me comprometi. Mas nesta terceira, Jesus me chamou para ser um homem bom, um homem de bem. Ai,
Aí eu disse, nossa, Raul, eu ainda estou brincando. Mas espera, quer dizer que na primeira a gente brinca, na segunda não cumprimos o que nos comprometemos, mas chegará o dia em que Jesus chame a todos nós para sermos homens bons, homens de bem. Meus irmãos, que vocês estão aqui nessas novas terras, que o Cristo chamou para ser todos juntos homens bons, homens de bem, que ouçamos o seu chamado. Muito obrigado.